Hoje chegamos no esboço do quarto livro do Antigo Testamento, o livro de Números. Já vimos Gênesis, Êxodo, Levítico, e o livro de Números também foi escrito por Moisés, homem de Deus, que o Senhor havia escolhido e chamado para voltar para o Egito, uma vez que ele havia sido criado lá, e isso ele faz 40 anos depois de sair do Egito, para libertar Israel. Israel é liberto por Moisés, por Deus, através de Moisés, e agora ele vai peregrinar durante 40 anos no deserto. O livro de Números, ele fala exatamente sobre essa peregrinação no deserto. Bom, primeiro o nome, Números. Números é um nome que vem, na verdade, da versão grega do Antigo Testamento. Como você sabe, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e também partes em aramaico, que era a língua que Jesus falava. Mas houve ali no período antes da vinda de Jesus Cristo, no chamado período interbíblico, uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. E essa tradução se chama Septuaginta, porque foram 72 sábios, 72 eruditos que fizeram essa tradução. Pois bem, e no grego os nomes dos livros do Antigo Testamento receberam uma outra designação, uma versão grega com nome e títulos gregos. E o livro de Números, ele foi dado, sim, em grego, né, pela palavra que tem mais a ver com a contagem do povo, duas vezes que acontece a contagem do povo, dos soldados, do exército de Israel, para entrar, invadir e conquistar Canaã. A palavra grega é aritmoi, ou aritmoi, né, que a gente conhece muito a palavra algoritmo, que é originária dessa palavra, aqui na língua portuguesa. Mas na versão hebraica, o nome é No Deserto, o título é No Deserto, porque faz referência ao povo vivendo no deserto. E, de fato, o livro de Números, ele apresenta não números apenas da contagem dos soldados de Israel, mas conta a história do povo durante aquele período de peregrinação no deserto. Então, esse é o tema. Esse livro foi escrito por volta do ano 1406, ali, antes de Cristo, provavelmente no final já, no último ano da vida de Moisés, quase que um retrospecto do que havia acontecido ao longo da jornada dele com o povo de Israel ali até chegar em Canaã. Bom, uma outra coisa interessante é o destinatário. Esse livro tem como destinatário, claro, aquele povo ali de Israel, mas a segunda geração, porque a primeira geração dos israelitas, aqueles que haviam saído do Egito, já havia morrido. Quando o povo chega, e aí o livro de Números registra isso, o povo chega ali em Cádiz Barneia, 1 ano, 1 mês e 20 dias depois de ter saído do Egito, o povo fica com medo de invadir. Moisés envia 12 espias, 10 deles voltam dizendo que a terra era linda e maravilhosa, mas haviam gigantes e não dava para invadir, eles eram como que gafanhotos, e enfim, colocam ali um ambiente de terror e de medo. E o povo começa a descrer da graça, descrer da promessa divina e resolve não invadir Canaã, não entrar naquele momento. Isso foi ali 1 ano e 1 mês depois de terem saído do Egito, porque eles ficaram esse ano todo parado ali no pé do Monte Sinai, onde Moisés recebe as tábuas da lei, recebe orientação para a construção do tabernáculo e tudo mais. Na realidade, a jornada entre o Egito e Canaã era uma jornada de menos de 2 semanas na época. Mesmo com aquele povo todo, 1,5 milhão de pessoas quase, não dava 2 semanas de jornada, 10, 11, 12 dias. E quando o povo chega em Canaã 1 ano e 1 mês depois, aquele povo, aquela geração que saiu do Egito, não quis entrar em Canaã. Então Deus acabou sentenciando, olha, para cada dia que os espias ficaram espionando a terra e não quiseram entrar, vocês vão ficar 1 ano no deserto. Eles ficaram 40 dias espionando a terra, por conta disso ficaram 40 anos no deserto. Até que aquela primeira geração toda morresse. Só a geração de 20 anos para baixo, os que nascessem no deserto e os que tinham menos de 20 anos ao saírem do Egito, é que entrariam em Canaã. Então esse livro de Números é para essa geração. Já havia se passado mais de 38 anos, então essa geração é que recebe essas orientações
dadas por Moisés, orientações divinas dadas por Moisés. E uma coisa bastante interessante também é o propósito principal desse livro. Ele consiste no encorajamento e a preparação desse povo para entrar, para invadir Canaã. Você vê ao longo do livro ali, né, muito disso. Moisés, direcionado por Deus, ele vai orientando o povo. São 3 temas que eu coloco como básicos nesse livro. O primeiro tema vai do primeiro capítulo até o capítulo 9, por exemplo, né, que registra a preparação do exército daquela primeira geração para a entrada e para a conquista da Terra Prometida. Depois você tem o segundo grande tema, que vai do capítulo 9, ou do capítulo 10, até o capítulo 25. Né? E esse segundo tema mostra a marcha do exército da primeira geração em direção à Terra Prometida. Então você tem até o capítulo 9 a preparação e do capítulo 9 ao 25 ali a marcha e tal. Bom, e depois sim, lá do capítulo 26 ao 36, que é o final do livro, né? O livro tem 36 capítulos, nós encontramos agora a terceira parte, que é justamente a segunda geração. A geração que vai à guerra, a geração que conquista a Terra Prometida. Parcialmente com Moisés liderando, que foi o lado, né, do Rio Jordão, e depois, quando eles atravessam o Jordão, já é Josué o líder. E aí eles invadem a Terra Prometida, né? Ali a morte de Moisés, você vai ver registro lá em Deuteronômio e tal. Mas ali você tem, né, essa geração que ainda com Moisés na liderança, né, da conquista da primeira parte da Terra Prometida. Então você vê o livro de Números com essas características. Vale a pena. A importância desse livro de Números é muito grande. Por quê? Porque ele mostra uma geração, que é a segunda geração, que conquista o que a primeira geração não conquistou. A primeira geração se acovarda, os seus pais tiveram medo, os seus pais foram infiéis, apesar de toda graça e fidelidade de Deus, os seus pais foram ingratos. Então a primeira geração que saiu do Egito era marcada por homens e mulheres que estavam o tempo inteiro querendo voltar para o Egito. Homens e mulheres insatisfeitos permanentemente, reclamando o tempo todo, apesar de Deus tirar água da rocha, apesar de Deus mandar maná do céu, codornas para poder alimentá-los, apesar de tantos feitos maravilhosos, a travessia do Mar Vermelho, tantas coisas aconteceram extraordinárias, mas aquela primeira geração era terrível, estava o tempo inteiro reclamando. A segunda geração é marcada de outra forma, é a geração da conquista, é aquela geração da obediência, que foram muito mais longe do que seus pais foram. A geração que conquistou a promessa por obediência, uma geração que foi, sim, muito mais fiel ao Senhor, e através dessa fidelidade eles receberam bênçãos que seus pais não haviam conquistado. É uma grande lição. E, na verdade, o livro de Números aponta também para uma outra verdade, Jesus Cristo. Isso está muito repleto no livro de Números de forma, claro, simbólica. Jesus ele encarna no Novo Testamento. No entanto, o Antigo Testamento, em especial o livro de Números, tem muitas referências a Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo cita isso. Quer ver, por exemplo, lá em Números, no capítulo 21, você encontra aí nos versos 4 a 9, aquele momento quando o povo, por reclamação, aquela primeira geração, está reclamando e reclamando, eles são picados por cobras, serpentes no deserto. E o que ocorre? O povo começa a morrer, e aí Deus manda Moisés levantar uma serpente de bronze no madeiro, e todo mundo que olhasse para aquela serpente ficaria curado. Jesus Cristo, lá em João capítulo 3, ele fala sobre isso, no 14 e 15 versículos, ele diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E fazendo uma referência clara e direta a um simbolismo, algo real que aconteceu no passado, mas que simbolizava a sua morte na cruz. Quem olhar para ele será salvo. Muito interessante isso. E eu creio sim que o livro de Números é um livro extraordinário, vale a pena você ler e extrair as mensagens
bíblicas e mensagens cristãs que a gente encontra dentro dele, né? Referências simbólicas a Jesus, chamado de tipologia, o tabernáculo aponta para Jesus, a construção do tabernáculo, né? As conquistas, tudo aponta para um Senhor que traria vitória e conquista ao seu povo. Portanto, leia o livro de Números, né? Seja abençoado através desta leitura e descubra várias e várias situações onde o Deus da graça se manifesta àquele povo e é o mesmo Deus da graça que pode se manifestar a mim e a você. Tenha um excelente dia e Deus te abençoe.